Nós estamos chegando no final do mês de agosto. Hoje é o último dia do mês de agosto, o último domingo de agosto e o último sermão da série Vozes da Esperança. E eu quero ressaltar hoje o texto que nós vamos ler e o que nós vamos meditar é celebrai. A voz da esperança não é uma voz silenciosa, mas se expressa em júbilo e testemunho. É isso que nós vamos ver hoje na reflexão. Quando afirmamos que a esperança se confirma na celebração, é porque nós reconhecemos que o coração de cada um dos discípulos não pode permanecer inerte, frio, diante da graça recebida. Por isso que o cristão é considerado voz da esperança. A alegria não é um mero sentimento passageiro que muitas vezes a gente tem no coração como algo não precisa por enquanto. Pode. Então, acho que vai agora. Não foi, mas tudo bem. A alegria não é algo passageiro, efêmero, algo de um sentimento que muitas vezes a gente tem no coração. A alegria de um time que ganhou, a celebração de um aniversário, uma vitória, alguma coisa dessa. Mas é a resposta do céu que invade a terra. Quando o céu vem com o seu poder e ele alcança corações e transforma vidas, essa alegria verdadeira, então ela jorra, transborda em celebração. Por isso, uma igreja que não celebra sua esperança dá sinais de uma fé enfraquecida. Pois a celebração é o eco visível que a vida em Cristo já começou a florescer em nós. É muito difícil, um cristão resmungão, carrancudo, triste, ó céus, ó vida. O que acontece no mundo interfere de forma triste. Não consegue ver a graça, a ter a alegria daquela transformação de receber Cristo no coração. Não consegue enxergar. Essa verdade fica ainda mais clara no texto que nós vamos ler, de Lucas 15, de 8 a 10. Quando Jesus mostra que até os céus se alegram diante do arrependimento de um único pecador. Que alegria a gente poder celebrar a Deus e celebrar a graça sobre as nossas vidas. Então eu convido a igreja a abrir em Lucas 15, Lucas capítulo 15, versos 8 a 10. É bem curtinho, mas é muito importante. Lucas 10, estava aqui na minha Bíblia. 12, 14, 15. A parábola da dracma perdida. Todos já acharam? Então vamos ler. O Senhor Jesus vinha contando parábola, Só para vocês entenderem a continuação. Ele falou da parábola da ovelha perdida. E então ele continua e ele traz uma nova parábola. Ouça qual é a mulher, Jesus diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor fala aos nossos corações de diversas formas. Falou conosco, meu Pai, através do louvor. E o Senhor fala agora através de uma alegoria, de uma parábola, Senhor, que nos ensina aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Que isso fique marcado no nosso coração
E que a alegria, meu Pai, possa sempre transbordar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito está quente aqui em cima. Deixa eu ver se... Não foi. Deve estar faltando pilha. Mas, tomar um pouquinho d'água. Obrigado, Tata. Meus amados, se você foi achado, é porque um Pai zeloso veio em sua busca. Que maravilha nós podemos ouvir uma frase como essa. Se nós fomos encontrados pelo Senhor, é porque Ele veio em nossa busca. Olha a comparação aqui. Jesus fala, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-lo. A parábola começa com uma questão de valor. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Não foi à toa que nós falamos na escola dominical, já há 2 semanas, a respeito de Mateus, de um texto de Mateus 13, sobre a pérola e o tesouro escondido. Durante esses 15 dias, os alunos que participaram da escola dominical, eles estudaram o texto, prescrutaram o texto, foram atrás, com muito suor e labuta, mas eles foram ouvir sobre o tesouro e a pérola. E o que a gente viu é que aquele que encontra o reino de Deus encontra um tesouro valioso. Esse mesmo tesouro valioso que é contado na parábola no livro de Mateus é também expressado por Jesus na parábola escrita em Lucas. Aqui o contexto é outro. Aqui é o contexto de uma mulher que cuida do seu lar, que tem os seus pertences e que dá valor àquilo que tem. Imagina que essa dracma, ela pode ser tanto uma moeda como uma joia. E aí quando a gente vai entender o que são essas 10 dracmas e por que tanto empenho em buscar essas 10 dracmas, a gente vai entender que uma dracma naquela época significava mais ou menos um dia de trabalho. Para quem tem um salário médio de R$4.000, por exemplo, um dia de trabalho significa em torno de R$150. 10 dracmas, 10 dias de trabalho. Essa mulher perdeu R$1.500 dentro da casa dela. Quem deixaria, são R$1.500, que não vai fazer falta nenhuma no salário esse mês. É quase o mês, né, do rancho, é quase o valor do rancho. Quem é gaúcho sabe, né? Rancho é a compra do mês. R$1.500 perdidos. Essa mulher desesperada foi atrás. Porque 10 dracmas para ela era algo de um imenso valor. Assim como aquele que procurou, achando um terreno, achou um tesouro, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou. Aquele que viu a pérola, ele foi lá e vendeu tudo que tinha e foi atrás da pérola. Será que você não colocaria todo o esforço se você tivesse perdido algo de imenso valor para você? Quem já perdeu coisas de valor sabe a dificuldade e a ansiedade que a gente fica no coração para ter isso de volta. Assim também é com o nosso Deus. Imagina que a criação tem um valor inestimável para Deus. Nós somos a obra-prima da sua mão, das suas mãos. Ele criou toda a humanidade, criou toda a criação, a terra, os céus, os entes celestiais, tudo aquilo que existiam, as estrelas, o sol, os animais. E no final de tudo isso, ele falou, vamos fazer o homem igual à nossa imagem e semelhança? E Deus fez tudo isso. Será que tudo isso não tem valor para Deus?
Essa comparação de Jesus mostra que toda essa criação valia muito mais do que 10 dracmas para Deus. Porque no momento da história, essas 10 dracmas, a criação, a humanidade foi perdida. Muitos continuam perdidos ainda. Por quê? Porque Adão e Eva decidiram descumprir uma ordem de Deus. Falar, eu levo a minha vida do jeito que eu quero e não me importo com aquilo que o Senhor pensa ou com aquilo que o Senhor determinou para mim. Eu vou viver a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. E por isso, perdeu a presença de Deus a humanidade. E nós vivemos todos os conflitos, dilemas, problemas, consequências de estar perdido. Quando a gente fala que aquela pessoa está perdida, são essas 10 dracmas que estão perdidas e que precisam ser achadas. Mas Deus teve um amor muito maior do que essa mulher. Porque Ele só não varreu, acendeu a luz. Ele deu o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser achados. Você já imaginou o tamanho do amor desse Deus que veio até nós, que veio até mim, veio até você, e que está aqui buscando aqueles que ainda estão perdidos. Não só aqueles que não se encontraram, que estão sentados nos bancos da igreja, mas quantos estão lá fora perdidos como uma dracma perdida daquela mulher. E Deus está vindo e está trabalhando e está fazendo todo o esforço, não desistiu de cada um de nós, mas Ele vem e vem, toma a iniciativa, persevera para tirar cada um de nós do lugar perdido, para nos reencontrar, para trazer de volta aquela alegria de estar junto. A mulher da parábola acende a lâmpada, vai à casa, se empenha. Do mesmo modo, o pastor na parábola anterior faz o mesmo com a ovelha. Se a gente voltar aqui, parábola da ovelha perdida, Jesus diz, olha, o bom pastor é aquele que larga as 99 e vai e busca aquela perdida. E mais para frente, na parábola seguinte, o próprio Senhor Jesus continua dizendo, o pai que ama o filho que está perdido. E quando o filho retorna, depois de estar perdido, que ele foi achado, então ele devolve o anel, veste o filho e fala, faça uma festa. Porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Esse Deus é o Senhor, o nosso Senhor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Senhor. Você não está perdido, basta você crer no Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, aquele que estava perdido nas trevas, ele é achado. Celebremos, porque fomos achados. Às vezes a gente não celebra essa alegria de ter sido achado. Nós estávamos perdidos um dia. Um dia nós estávamos lá, cansados, angustiados, sofrendo, e o Senhor veio até nós e nos achou. Essa alegria tem que transbordar no nosso coração, porque é a coisa mais preciosa que a gente pode receber na vida. É o perdão e a misericórdia de Deus, através da sua graça. Meus amados, nós somos chamados a viver uma vida de testemunho e de celebração. Olha o verso 9, o que o Senhor Jesus fala. E quando a mulher a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu peço agora, faça uma comparação da sua vida hoje, da sua vida no passado. Eu faço essa comparação constantemente na minha vida.
para que eu esteja sempre me alegrando, apesar das dificuldades, apesar dos contrapontos, apesar de tudo. Quando eu olho para a vida que eu tinha e eu olho para a vida que eu tenho hoje, não basta outra coisa senão me alegrar no Senhor. Porque Ele transformou a minha tristeza em alegria. Ele transforma a dor do abandono no acolhimento. O vazio existencial na identidade de filho de Deus. Muitos ainda vivem esperando ser achados. Eles estão abandonados, perdidos. E eles estão querendo ser encontrados por Deus. O Senhor está à procura dessas pessoas. E cada um de nós tem sido um instrumento para que essas pessoas sejam alcançadas. Agora é importante a gente lembrar que nós não recebemos uma graça barata. Como na casa da dona Laura, que a gente levou uma devocional, a gente não recebeu o ouro dos tolos. Para quem lembra disso, no deserto, nos filmes de faroeste, tinha muito disso, né? A pessoa achou o ouro, mas era o ouro dos tolos. Aqui no Brasil, esse metal chama pirita. Ele é igualzinho ao ouro, igual ao ouro. Se eu olhar, é ouro, só que não é ouro. Não tem o mesmo valor de ouro. É uma graça barata. A graça de Jesus Cristo teve o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E ela é preciosa. Foi preciosa para Deus. E quando nós recebemos essa graça pelo sangue de Jesus, não pode passar despercebido na nossa vida. É o próprio Deus que deu o seu Filho em favor de nós. Precisamos celebrar. Mas não só a celebração íntima, interna, aquela alegria que me deixa contente, mas a alegria que transborda para o exterior. A alegria de ser encontrado não é para ser vivida individualmente, de forma íntima, mas é para ser transbordada de forma pública, compartilhada, porque nós somos a luz que ilumina. O que ilumina não é a nossa vida de quem nós somos. O que ilumina é a alegria da salvação que está dentro de nós, que irradia para aquele que está triste na escuridão. Como pode um cristão todo triste sair na rua e comentar e cumprimentar e fazer amizade? As pessoas vão dizer, jamais vou querer estar com ele. Ele vive reclamando da vida. Mas ele fala no coração, eu creio em Deus, mas cadê essa alegria da salvação? Cadê essa explosão, esse transbordar dentro de nós por essa alegria? Nós não podemos deixar essa alegria esfriar com o tempo. Eu sei que muitos vêm caminhando há muitos anos de convertido, mas eu sinto isso na minha vida. Eu tenho 56 anos, 35 anos, quase 37 anos de convertido. Quantas vezes eu passei na minha vida por aquele momento em que aquela alegria que me mostrava que, maravilha, Deus te salvou. Aquilo vai se esfriando. A gente vai se acomodando com a religiosidade, vai deixando isso nos tomar. Tem momento que a gente precisa parar, olhar para trás, ver aonde a gente perdeu essa luz, essa alegria, esse calor e falar, não, Senhor, essa alegria é reflexo da minha fé, do meu amor. E resgatar esse amor e voltar a viver a alegria de ser salvo. Deus não nos chamou para nos empenharmos na proclamação da alegria àqueles que ainda não conhecem. Você é feliz, bem-aventurado, não para si, mas para ser testemunho do Senhor lá fora. Não o testemunho daquele que viu alguma coisa acontecer, mas o testemunho daquele que é. Não dá para ser um cristão fantasma, onde no trabalho, na escola, na família, ninguém sabe nem que você é cristão. Eles têm que olhar para a nossa vida e falar, eu quero esse Deus que está na vida dele. Essa alegria dele é tão grande. Eu preciso conhecer esse Deus. Por isso,
Eu convido você a celebrar a alegria da salvação todos os dias da vida, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares. É dessa forma que Deus um dia veio até você. Um dia alguém cheio de entusiasmo, cheio de alegria, chegou para você e falou: Jesus Cristo é um Deus maravilhoso. Ele transforma a sua vida. E naquele dia você veio na igreja, ou num pequeno grupo, ou num acampamento também, né? No acampamento, e aí você viu aquela alegria toda. Mas alguém alegre, feliz, entusiasmado, falou de Deus para você. E isso que Deus nos chama como missão. Seja alegria e luz na vida daqueles que estão sofrendo. É dessa forma que Deus agiu com você. É dessa forma que Ele comissiona você a seguir adiante. Mas é importante lembrar, uma igreja missional é fonte de alegria para os céus. Não sou eu que digo. De manhã cedo eu ensinei para todo mundo. E a Beth lembrou muito bem. Gostei da participação, viu, Beth? A gente tem que falar, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Então não é o que eu estou afirmando, é o que Lucas está afirmando aqui. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O foco da parábola não está no tesouro, nas dracmas. Muitas vezes nós estamos olhando para essa parábola de olho nas dracmas, mas na alegria celestial pelo pecador que se arrepende. O céu não é indiferente à nossa história. Nós às vezes achamos que o que Jesus está falando é sobre o tesouro. Não, ele está falando sobre o pecador que se arrependeu, que encontrou esse tesouro, que foi encontrado por Deus e que ele então se enche de alegria por isso. Não só ele, a igreja se enche de alegria, ou deve se encher de alegria, porque os céus se enchem de alegria quando um pecador se arrepende. Talvez a nossa religiosidade deve às vezes apontar para que Deus se alegra quando a gente faz o culto no domingo. Ah, tem culto todo domingo, Deus está feliz, os céus estão alegres. Seguimos liturgias tradicionais da nossa igreja. Ah, o céu está feliz porque está tudo correndo segundo a tradição da igreja. Ou então os céus se alegram quando a gente mantém a nossa tradição religiosa. Se eu andar certinho dentro das normas, então Deus se alegra. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui? Será que temos vivido ou sido fontes de alegria no céu? Olha para a nossa vida, não só para a igreja, por os outros, mas olha para nós mesmos, olhar introspectivo. Quantas pessoas se arrependem e se converteram a Jesus por meio da nossa vida e por meio da vida da nossa comunidade? Não vale pensar nos últimos 50 anos. Eu digo, ultimamente, quantas pessoas têm se achegado ao nosso meio por conta do arrependimento? Disse, eu me arrependo, eu creio em Deus. E aquela que estava perdida, ela foi achada. A alegria, a verdadeira alegria do céu está em vidas transformadas, no arrependimento genuíno e na conversão a Cristo. Uma igreja que não gera filhos, não traz alegria para os céus. Ai, pastor, que heresia. Verdade. Porque se o céu se alegra pela conversão de um arrependimento de um perdido, se há arrependidos, a pessoa se arrependendo, se convertendo no nosso meio, os céus está se alegrando. Se não há, não tem havido motivo no nosso meio para alegrar a Deus. A mulher da parábola não guardou a alegria para si, mas convocou as amigas e vizinhas para celebrar, não para contar fofoca, viu? Para celebrar a salvação. Nossa, desculpa, eu fui muito machista, né?
Da mesma forma, a igreja é chamada para ser voz de esperança no mundo. Ela é convidada a viver em celebração, adoração e glorificação, para que todos percebam a graça de Deus no meio da igreja. Indo para a conclusão do sermão, assim como Deus é representado nesta parábola como uma mulher que é zelosa e que procura a dracma perdida, também vemos a igreja como uma marca de que ela deve buscar aqueles que estão perdidos. Agora em setembro, nós vamos começar uma nova série de sermões. Mais um, Todos em Missão, com o objetivo de despertar a nossa comunidade para a vida missional e evangelística. Lembrando que esse é o comissionamento dado pelo Senhor Jesus a todos os cristãos. No dia 20 de setembro, conforme foi o aviso um pouco antes, nós vamos ter aqui uma roda missional. Nós vamos trazer um missionário que trabalha num parque em Indaiatuba, e ele vai nos falar a respeito de como trabalhar, a missionalidade da igreja, o evangelismo, a partir do Parque das Águas aqui perto. É um parque grande aqui na região, é um parque movimentado, foi revitalizado. E a gente vê uma oportunidade maravilhosa da igreja se expressar, e expressar essa alegria através do convívio no parque. Então eu convido vocês todos a participarem dessa atividade. Então a gente vai ter um momento aqui de roda de conversa, depois nós vamos almoçar e depois nós vamos para o parque. E lá no parque nós vamos dizer, ter uma primeira aproximação com o parque, todo um trabalho, para a partir dali desenvolver um ministério dentro do parque, para alcançar aqueles que estão perdidos. Portanto, amada igreja, celebremos a salvação recebida. Vamos testemunhar com alegria a graça de Deus, o reino de Deus, e que nós continuemos sendo a voz de esperança que transforma a vida daqueles que são alcançados. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, o Teu Espírito, Senhor, já tem falado no nosso coração desde o começo do culto. Nós viemos aqui, nos dobramos diante de Ti, Senhor. O Senhor nos recebe e recebe, Senhor, a nossa adoração. Mas o Senhor também nos transforma, meu Pai, com a ação do Teu Espírito. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Para aqueles que não enxergaram ainda, meu Pai, o valor desse tesouro, que o Teu Espírito Santo toque nesse coração nesta noite. E que saia daqui, meu Pai, transformado, Senhor. Que ele possa fazer como aquele homem, Pai, que viu um tesouro perdido e ele, de repente, vendeu tudo que tinha, abriu mão de toda a sua vida para ter esse tesouro. Assim como aquela mulher, meu Pai, que busca pela dracma perdida, essas pessoas possam buscar o Teu reino. E eu peço a Ti também, meu Pai, aqueles que já encontraram contigo, Senhor, já receberam a graça sobre suas vidas, desperta nesse coração esse amor, meu Pai, essa alegria que impulsiona, para que a partir de agora possamos ser uma igreja missional, uma igreja evangelística, que não fica centrada em si, meu Pai, somente recebendo as Tuas bênçãos, mas que se levante na Vila IP, Pai, um exército forte, Senhor, que possa transformar a vida daqueles que estão perdidos. A Ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.